Oi, sou o Carlos Casarotto. Vou falar para você, vou continuar falando sobre autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante para a gente que quer melhorar, para a gente que quer progredir, para a gente que quer melhorar e desenvolver as nossas competências comportamentais. Já falei isso aqui. As empresas contratam pelas competências técnicas e demitem pelas competências comportamentais. Lao Tse tem uma frase que diz o seguinte: aquele que conhece aos outros é um sábio, e aquele que conhece a si mesmo é um iluminado. Então, conhecer os outros é fácil, a gente conhece, a gente até dá palpite, né, assim, na vida dos outros. Agora, conhecer a gente é realmente um desafio. Buscar um trabalho que a gente possa se conhecer, que a gente possa entender quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos pontos que nós temos que melhorar para a gente ter um sucesso profissional, para a gente ter sucesso na vida de maneira geral, é fundamental, né? Agora, fazer esse mergulho às vezes não é muito agradável, né? Às vezes dar esse mergulho dentro da gente mesmo é um pouco dolorido. Às vezes a gente vai cruzar com algumas coisas aí no meio do caminho que a gente não quer enxergar. É mais ou menos como aquela pessoa que não quer ir no médico, né? Ela sabe que não está bem, ela não vai no médico só para o médico não confirmar que ela não está bem mesmo, então não precisa tomar remédio depois. Então é mais ou menos isso, a gente tem um pouco de medo da gente dar esse mergulho dentro da gente. Agora, se a gente não der esse mergulho, se a gente não buscar um autoconhecimento, a gente vai ficar parado com um monte de problema que a gente tem, um monte de defeitos que nós temos, um monte de pontos fracos que a gente tem, um monte de coisa que impede-nos de crescer, de ser um profissional melhor, vai deixar, tudo isso vai ficar parado, a gente não vai desenvolver, isso vai ficar ruminando, vai passar semanas, meses, você querendo entender coisas que às vezes você não entende, querendo talvez melhorar aquilo que você não sabe nem a causa realmente, a causa raiz daquilo que precisa ser melhorado. Então, um exercício de autoconhecimento é fundamental, né? Nós nos conhecemos apenas 10%, a gente só se conhece 10%, é isso mesmo. Os outros 90% nos são obscuros. O que vem à nossa consciência, normalmente, é aquilo que a gente as nossas emoções, os nossos comportamentos, as nossas reações ao mundo, o nosso jeito de ser. Agora, o que está guardado nos 90% é exatamente os motivadores das nossas ações, aquilo que nos motiva a ser de um jeito, a ser de um outro, aquilo que nos leva a ser, às vezes, de um jeito que a gente não quer ser, né? Por exemplo, vamos levar isso para o mundo corporativo. Você que me segue sabe que eu falo muito para o mundo corporativo, eu falo para a carreira de maneira geral. Ao pensar aquela pessoa que não se relaciona, não tem dificuldade de se relacionar, de participar de trabalho em equipe, prefere ficar mais fechada, quer dizer, mas às vezes ela tem vontade, mas ela não vai, tem medo, tem vergonha, não quer se expor, não quer levantar a mão para falar, não quer dar a ideia dela, e aí fica amargurada, fica angustiada, fica nervosa, fica se sentindo mal. Então, tem que descobrir por que é isso. Isso aí tem fundo lá naqueles 90%, né? Tá lá guardadinho. Então isso precisa vir à tona para você poder trabalhar. Se você é líder, você não consegue sentar com o seu colaborador para dar um feedback, para corrigir o seu colaborador, você deixa ele que ele aprende por osmose, né? O tempo vai ensinar, aí ele performa mal, ele não vai bem, aí o seu departamento não vai bem, os seus resultados não vão bem, ou você acaba trabalhando demais para cobrir lacuna que ele deixa. Então, porque às vezes você não tem coragem de sentar, dá um frio na espinha, né? Dá uma tremedeira, vai acontecer alguma coisa, tem algum problema que está nesse 90% que precisa ser aflorado, que você precisa trazer à tona para que você possa trabalhar e possa melhorar. Eu já falei para vocês, as competências que as organizações buscam hoje são competências
comportamentais, né? Falei aqui de liderança, falei de trabalho em equipe, comunicação, relacionamento, que é a principal competência. Outro dia eu vou falar sobre isso, né? Resolução de conflitos. As competências hoje mais valorizadas são as competências comportamentais, e para desenvolver as competências comportamentais, primeiro precisa conhecer onde que nós não estamos bons e qual é a causa disso, qual que é a causa raiz, né? Como nos ensinam os métodos japoneses, né? A gente precisa ir atrás dos porquês para descobrir a causa raiz e atacar o problema lá na causa, e a causa raiz está nesse 90% que nos é obscuro. Então a gente precisa fazer um mergulho profundo de autoconhecimento, né? Quando eu fiz o meu primeiro, um mergulho mais, eu fiz vários, né, na vida, e acho que o primeiro mais sério que eu fiz um trabalho com um coach, e eu fiz um laudo grafológico. Tem uma redação que a gente preenche, depois é dada para o especialista fazer um laudo, e eu fui receber a devolutiva desse laudo. Meu Deus, chorei feito um gambá velho mesmo, porque eu me senti lá embaixo, né? Eu me deparei comigo mesmo, aquele monte de defeito que eu tinha, que no fundo eu sabia que tinha, mas não queria assumir, né? Ficou escancarado ali na minha frente. É claro que o meu coach teve muita habilidade para lidar com isso, ele me resgatou, né? E a gente começou a trabalhar, eu comecei a melhorar muito os aspectos que eu tinha negativos, né? Eu era um cara muito nervoso, me dava muita porrada, né? Era muito reativo. Depois eu mudei muito isso na lida com os meus trabalhadores, com os meus colaboradores, né? As equipes que eu liderava, e melhorei demais o relacionamento dentro das organizações, tá? Então é fundamental ter esse mergulho dentro de si mesmo. Vá fazer um autoconhecimento. Já falei isso para vocês aqui. Tem alguns testes aí na internet que são de grátis, né? Mas eu não recomendo, eu não sei nem quem fez, a profundidade que isso tem, a seriedade que isso tem. Ou às vezes ele te dá um laudo assim, você é assim, assim, assava, pô, e agora, né? Como é que eu vou trabalhar, né? Então, se você puder procurar a ajuda de um profissional coach bom, de boa qualidade também, procure, porque vai te ajudar, vai te mostrar o caminho para que você desenvolva essas competências comportamentais que são essenciais para a sua carreira. Beleza? Então fica a dica por hoje, faça esse mergulho dentro de si mesmo, se descubra, procure onde estão os seus pontos fracos, os pontos a melhorar, onde estão suas crenças, para que você possa se desenvolver, possa ser um profissional melhor e gerar mais resultados para a sua carreira. Valeu? Aqui embaixo tem um link que tem um livro onde eu falo, um e-book, né? Mais moderno que livro, né? Um e-book onde eu falo sobre autoconhecimento, sobre como as emoções impactam na nossa carreira. É de graça, esse foi eu que fiz, então você pode baixar, leia e busque cada vez mais se conhecer para que você possa ter sucesso na sua vida e na sua carreira, beleza? Até a próxima e um grande abraço!